terra toda tinha uma só língua e um só idioma. Os homens deslocaram-se para o oriente e acharam um vale na terra de Sinar e passaram a habitar ali. E disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los por completo. Os tijolos lhe serviam de pedras e o betume de argamassa. Disseram mais: vamos edificar uma cidade para nós, como uma torre cujo topo toque no céu. Façamos para nós um nome, para que não sejamos espalhados pela face de toda a terra. Então o Senhor desceu para ver a cidade com a torre que os filhos dos homens edificavam, e disse: o povo é um só, e todos têm uma só língua. Agora que começaram a fazer isso, já não haverá restrição para tudo que intentarem fazer. Versículo 7: vamos descer e confundir-lhe ali a linguagem, para que um não entenda a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e pararam de edificar a cidade. Por isso a cidade se chamou Babel, porque ali o Senhor confundiu a linguagem de toda a terra, e dali os espalhou sobre a face de toda a terra. Uau! Que palavra, irmãos! Vocês estão aqui comigo ainda? Nós podemos ver um projeto lindo, um projeto maravilhoso, que tinha tudo para dar certo. O próprio Deus falou: tem tudo para dar certo. Você vê aqui a Trindade falando, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus falando, tem tudo para dar certo. Mas não deu. Sabe por quê? Porque Deus fez dar errado. Porque Deus não deixou dar certo. Vocês estão aqui? Ei, não foi o inimigo não. Ah, pastor, eu não sei o que está acontecendo, minha vida não está dando certo. O inimigo não é o inimigo, não foi o inimigo. O próprio Deus fez dar errado. Por quê? A pergunta é essa: por que Deus fez dar errado? Sabe por que Deus fez dar errado? Quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, Deus deu uma ordem para o homem. Deus falou para o homem: crescei, multiplicai, enchei toda a terra. E o que eles estavam fazendo? Que projeto era esse? Qual era a intenção desse projeto? Não era encher toda a terra, era ajuntar a terra. Quem está entendendo isso aqui? Eles estavam indo na contramão do que Deus mandou fazer. Essa é a hora que o voluntário tem que fechar a porta, porque agora ninguém vai sair. Vocês estão prontos para essa palavra? Eles estavam indo na contramão. Por que Deus não deixou dar certo? Simples: porque a motivação deles era errada. Por que não deu certo? A motivação era errada. Sabe, queridos, eu vou te falar uma coisa: não adianta você ter na sua vida tudo para dar certo. Não, isso não é garantia que algo vai acontecer na sua vida. Não adianta ter tudo para dar certo. Não é garantia nenhuma que vai acontecer. Você pode ter tudo para dar certo, mas se a sua motivação não for a certa, se a sua motivação for errada, Deus vai fazer dar errado. Deus faz dar errado. Mas eu tenho uma boa notícia. Quantos querem essa boa notícia? Levante a sua mão e segura essa palavra. Talvez você chegou hoje, os seus projetos, seus planos, você sabe muito bem que está longe de ter alguma coisa para dar certo. Existe aí limitações, existe aí muitas vezes falta de recursos. Você não consegue ver como que isso pode dar certo. Mas eu digo para você: se você encontrar a motivação certa em Deus, se você estiver com a motivação certa, Deus de forma milagrosa vai fazer isso acontecer na tua vida. Precisa de ter tudo para dar certo, só precisa de ter a motivação certa. Fala pro teu irmão assim, fale: a motivação que faz a diferença. Ei, vocês estão aqui? Eu não consigo ver a sua motivação. Posso falar uma coisa? Nem você às vezes consegue, mas Deus vê. Sabe quando a pessoa fala assim: não, eu estou com o coração certo diante disso. Deus conhece o meu coração. É Ele que conhece mesmo.
porque nem você conhece. Mas se você encontrar a motivação certa, pode ter certeza, você vai viver uma grande virada na tua vida. Você vai sair do quase. Você pode declarar isso com fé? Vocês estão aqui, né? A gente está meio céu, meio terra hoje, né? Vocês estão assim? Vocês estão sentindo essa atmosfera aqui? Levante a sua mão e diga assim: eu creio que eu vou encontrar a motivação certa. Eu vou sair do quase. E esse negócio vai acontecer na minha vida. Quem está pegando essa palavra aqui? Chegou a hora, irmão. O que nós precisamos abandonar para ter a motivação certa? Primeira coisa que a gente tem que abandonar para ter a motivação certa: nós precisamos abandonar a comparação. Ó, a primeira chave aí. Nós precisamos abandonar as comparações. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. A grande doença dos nossos dias se chama comparação. Por conta da internet, do acesso que nós temos hoje tão rápido à informação, e principalmente à vida das pessoas, muitas pessoas estão lá comparando a sua vida. É a grande doença. E eu já falei isso para você. As pessoas não estão colocando lá o que de fato está acontecendo, elas estão colocando aquilo que elas querem que você veja. Quem está entendendo isso aqui? Você sabe qual que é o problema da comparação? O problema da comparação é que ela faz você acreditar que as coisas estão acontecendo na vida da outra pessoa, porque a vida para aquela pessoa as coisas são mais fáceis. Quem está aqui? Está acontecendo na vida daquela pessoa, aconteceu na vida dela, porque para ela a vida foi mais fácil. A comparação faz isso. Agora olha aqui para mim, deixa eu te falar uma coisa, você vai descobrir agora: a vida nunca foi fácil para ninguém. Olha para o teu irmãozinho aí e fala assim: ó, você acha que minha vida é fácil? Que pensa isso, está acontecendo grandes coisas na vida daquela pessoa, porque as coisas para ela é mais fácil. Não é. Se você sentar com essa pessoa, se você tiver uma boa conversa com essa pessoa que você acha que para ela é fácil, você vai ver que tem história, tem lágrimas, tem suor, tem dificuldades. Mas a comparação faz a você acreditar nessa mentira. A palavra fala no Evangelho de João, capítulo 21, quando Jesus teve uma boa conversa com seu discípulo Pedro, aonde ele deixou claro para Pedro como seria a morte dele. Jesus começa a falar para Pedro como que Pedro ia morrer, que ele ia ser um mártir. E de fato aconteceu. Pedro morreu pela pregação do Evangelho, morreu crucificado, e no momento da sua morte ele pediu para virar ele de cabeça para baixo, colocar ele de cabeça para baixo, porque ele não era digno de morrer como o seu mestre. Mas quando Jesus estava falando com Pedro sobre a morte de Pedro, que seria algo muito difícil, Pedro olha para Jesus e fala assim: Jesus, tudo bem, você já falou da minha morte, mas deixa eu te fazer uma pergunta. E esse cara aqui, João? Ó a comparação. Jesus estava falando com Pedro. Aí Pedro fala para Jesus: Jesus, e João? Olha para o teu irmão e fala: meu irmão, cuida da tua vida. Comparação. Esse cara aqui. Sabe o que Jesus fala para ele? Ô Pedro, se eu quero que ele permaneça, o que te importa? Irmão, Jesus é direto já, hein? Olha o que Jesus fala para ele: se eu quero que ele fique, o que te importa? A palavra fala que se espalhou entre os irmãos que João não ia morrer. Agora eu te dou um doce se você acertar quem foi o fofoqueiro que fez esse comentário. Pedro. Fofoqueiro, fake news, espalhando falsas notícias. Por quê? Porque Jesus não falou que João não ia morrer. Jesus falou que João ainda ia permanecer. Olha que fofoqueiro gospel. Fake news.
Jesus não falou que ele não ia morrer, falou assim que ele vai permanecer um pouco. Vamos falar todos juntos, comparação. Comparação faz isso, faz você achar que aquela pessoa vive o que vive, porque olha também como foi fácil para ela. Ai, meu querido, mas deixa eu te falar uma coisa, glória a Deus, porque Pedro amadureceu. Vou falar de novo, Pedro amadureceu. A palavra fala mais para frente, numa carta de Pedro, lá em 1 de Pedro capítulo 5, versículo 8, Pedro fala o seguinte: resistir firme na fé, porque os mesmos sofrimentos que nós estamos passando, outros irmãos espalhados por este mundo também estão passando. Pedro entendeu o que nós precisamos entender: a vida nunca foi fácil para ninguém. Ele amadureceu, que o segredo então é resistir na fé. Querido, deixa eu te falar uma coisa, abandona a comparação hoje, amadureça, começa a resistir na fé. O segredo é resistir na fé. Pela fé você vai vencer todos os ataques do inimigo. Pela fé você vai viver as promessas de Deus para a sua vida, porque vive as promessas de Deus. Não é para aquela pessoa que tem uma vida fácil, vive a promessa de Deus para aquela pessoa que continua acreditando em Deus quando a vida está difícil. Não vive promessas quem vida fácil, irmão. Vive a promessa quem crê, mesmo nos dias difíceis. Eu creio que o meu Redentor vive. Eu creio que Ele está comigo. Eu creio que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Eu creio que de alguma forma Deus vai fazer o milagre acontecer na minha vida. Então a primeira coisa que a gente tem que abandonar: comparação. Fala para o teu vizinho, fala assim: vamos abandonar a comparação hoje. A segunda coisa que a gente tem que abandonar, vocês estão aqui? A culpa. Diga comigo, culpa. Gente, a culpa é algo terrível. Eu vou liberar uma chave para você. Você quer receber essa chave? A culpa nos leva a tentar pagar com boas obras aquilo que Deus nos dá por graça. Essa você pode colocar no seu Instagram. A culpa nos leva a tentar pagar com boas obras o que Deus nos dá pela graça. Efésios capítulo 2, versículo 8, Paulo diz: pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Querido, você não tem que fazer boas obras para pagar alguma coisa. Jesus já pagou por você. Deixa eu te falar, Jesus já pagou por nós. Nós não precisamos pagar nada. Pelo sangue do Cordeiro, Ele já fez na nossa vida, amém? E sabe o que acontece? Algumas pessoas, não eu e você, amém? Eu vou falar agora, algumas pessoas, não eu e você. Algumas pessoas, quando faz alguma coisa errada, quando peca, quando não está sendo uma boa pessoa, quando prejudica alguém, não está sendo um bom marido, não está sendo uma boa esposa, não está sendo um bom filho, a primeira coisa que a pessoa faz: vou fazer uma boa obra aqui para pagar o que eu não estou vivendo. Sim ou não? As pessoas, não a gente. Amém, gente? Vou entregar uma cesta básica essa semana. Vou jejuar. Já sei, vou fazer uma campanha de oração, 10 dias orando com o joelho no chão, até o joelho rasgar. Posso te falar uma coisa? A gente tem que jejuar, a gente tem que orar. Tudo isso é importante, mas é por gratidão. Porque onde está tendo muito sacrifício, está faltando obediência. A palavra de Deus fala: importa antes obedecer do que sacrificar. Jesus fala no Evangelho de Lucas capítulo 18 de 2 homens que foram orar, um fariseu e um publicano. O fariseu, o primeiro que Jesus fala da oração, ele chega e a Bíblia fala que ele orando consigo mesmo. Veja, ele orou consigo mesmo. E ele começa a oração dele. Olha como é que ele começa a oração: ó Deus, eu te agradeço porque eu não sou como os demais homens. Olha quem era esse cara, o semideus. Deus, eu te agradeço porque eu não sou como os demais homens. Eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo. Ele era o cara. Sabe o que aconteceu no final da oração desse homem? Nada.
Mas a palavra fala que quando o publicano foi orar, a Bíblia fala que ele nem olhou para o alto, ele se prostrou. Ele batia no peito e dizia assim: tem misericórdia de mim, que sou um pecador. A palavra fala que este homem foi justificado por Deus. Eu não sei se você está entendendo essa palavra, querido. Remova a culpa, abandona a culpa da tua vida, se agarre na graça, na misericórdia de Deus, que você vai começar a viver coisas que pessoas que são melhores que você ainda não viveu. Simplesmente isso. Quando você se agarra na misericórdia de Deus, você vive coisas que pessoas que têm mais preparo que você, pessoas que têm mais recursos que você ainda não viveu, você vai viver. Porque no reino de Deus não é, presta atenção nisso, no reino de Deus o que faz a diferença não é quem é melhor, é quem crê no maior. Você está pegando isso? No reino de Deus não faz a diferença, não é quem é o melhor. Ah, eu sou o melhor, eu sou bom. Quem crê no maior, Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Eu não sei se você está entendendo isso. Deus está falando para você hoje. Com todas as suas limitações, Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. E a terceira coisa que eu quero falar com vocês estão aqui? A terceira coisa que nós temos que abandonar para ter a motivação certa é a imposição. Diga essa palavra, imposição. O que é imposição, gente? É quando a gente começa a viver a vida pela força, forçando para as coisas acontecer, forçando para ser de Deus. Isso é imposição. Fica ali, ó, forçando, tem que acontecer. Não, e vai acontecer. Ei, querido, deixa eu te falar uma coisa. Aonde está tendo que colocar muita força, falta o Espírito. A palavra diz: não por força, nem por violência, pelo meu Espírito, diz o Senhor. Está na hora, querido, de você conhecer o poder do Espírito Santo na tua vida. Onde está tendo que colocar muita força? Sabe aquela pessoa que todo vira e mexe, ela está cansada. Eu estou cansado, eu não aguento mais, eu estou desgastado. Ei, você está colocando muita força, está faltando o Espírito. Não por força, nem por violência, pelo meu Espírito, diz o Senhor. Nós acabamos de falar aqui de um projeto que tinha tudo para dar certo. Era um lindo projeto, mas sabe de uma coisa? Ainda que esses homens se esforçassem muito ali, ainda que eles colocassem muita força, não ia dar certo, não ia acontecer, porque faltava o Espírito de Deus. Sabe o que Deus fez com eles? Deus confundiu a linguagem deles. Um não começou mais a entender o outro, uma confusão. O que um falava, o outro não entendia. Deixa eu te falar uma coisa. Quem sabe você não está vivendo um tempo assim, um tempo de confusão, de falta de entendimento. Lá na tua casa, você fala A, a pessoa entende B. Lá no seu trabalho, você fala A, a pessoa entende B. Ninguém consegue entender o que você está querendo viver, o que você está querendo fazer. Uma confusão. Marido que não consegue entender a comunicação da esposa, esposa que não consegue entender a comunicação do marido. Um lar cheio de discórdia, um lar cheio de confusão. Quem sabe você não chegou aqui hoje, você não está entendendo por que tanta discórdia, por que tanta confusão. Mas a Bíblia fala de um projeto que deu certo, e esse projeto está lá em Atos capítulo 2. A palavra fala que quando aqueles homens, discípulos de Jesus, depois da sua morte e ressurreição, eles estavam ali todos reunidos, como nós estamos reunidos aqui. Eles estavam reunidos ali em Jerusalém, esperando a promessa se cumprir na vida dele, porque Jesus tinha dito: eu vou revestir vocês de poder, do alto vai vir poder sobre a vida de vocês. E a palavra fala que eles estavam reunidos naquele lugar. De repente, eles ouviram um som do céu, como um vento impetuoso, e o Espírito de Deus desceu naquele lugar como línguas de fogo. Eles foram cheios do Espírito Santo, eles começaram a falar em línguas, e a palavra fala que ali tinha muitos povos, muitas nações, e cada um na sua própria língua entendia o que eles estavam falando.
houve desentendimento. Em Babel, um não entendia mais o que o outro estava falando. Em Pentecoste, o que aqueles homens falavam, todos entendiam. Levante a sua mão, deixa eu te falar uma coisa, querido. Você está passando um tempo de desentendimento na tua casa, um tempo de confusão na tua família. Deixa eu te falar uma coisa: seja cheio do Espírito Santo, e você vai ver que aquilo que nem você estava entendendo, você vai começar a entender, e Deus vai fazer essa área romper na tua vida. Seja cheio do Espírito Santo. Onde havia confusão, uau, o Espírito Santo é demais aqui. Vai ter clareza. A minha pergunta para você hoje: você quer ser cheio? Se você quer ser cheio do Espírito Santo, fique em pé no seu lugar. Ele já está aqui.